Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa apresentação. Números figurados, números poligonais. Números figurados ou os números poligonais são os números que, por meio de arranjo de pontos, podemos formar então figuras geométricas regulares. Nos exemplos, nós temos aqui os números figurados triangulares. Ele começa a partir de 1 e, somando a sequência dos números naturais, formamos então os números triangulares. Eu tenho aqui o número 1, que é o primeiro número triangular, 3, o segundo número triangular, 6, 10, 15 e 21. Para formar os números triangulares, então a partir de 1 a gente vai somando a sequência dos números naturais. Então 1 mais 2, 3. Então aqui no 3 eu tenho um ponto e acrescentando mais 2 pontos aqui em um dos lados do triângulo equilátero. Somando mais 3, obtemos aqui o número triangular 6. Então eu tenho 3, somo aqui mais 3, tenho o triangular 6. E assim sucessivamente para os demais. Então a soma de números consecutivos obtém-se os números triangulares. E nos números quadrados, então a partir também de um ponto e acrescentando quantidade ímpares, formando então os números figurados quadrados. Então a partir de 1 somo 3, obtenho 4. 4 mais 5, obtenho aqui o quadrado 9. 9 mais 7, obtém-se o quadrado 16. Então a soma de números ímpares consecutivos, a gente obtém os números quadrados. Aqui mais dois exemplos de números figurados. Temos aqui números figurados pentagonais. A partir de 1 vai somando-se ou acrescentando quantidade de pontos nos vértices e também aos lados. Então formamos aqui a sequência dos números pentagonais: 1, 5, 12, 22, 35. Da mesma forma, números figurados hexagonais. Então a partir de 1 vai acrescentando quantidade de pontos nos vértices e também aos lados do hexágono. Então temos a sequência aqui 1, 6, 15, 28 e 45, formando aqui os números figurados hexagonais. Temos também os números figurados centrados, que é a partir de um ponto centralizado, então vai se acrescentando mais pontos e formando figuras geométricas regulares. No exemplo, os números figurados triangulares centrados, a partir de 1, então acrescenta-se mais 3 pontos nos vértices e os demais também nos vértices e também aos lados da figura geométrica, de forma que eles fiquem equidistantes. Então eu tenho aqui a sequência dos números figurados triangulares centrados 1, 4, 10, 19. Outro exemplo aqui, os números figurados quadrados centrados. Então a partir de 1 centralizado, acrescenta-se os pontos em cada vértice e também acrescentando em cada lado do quadrado. Então formamos aqui uma sequência a partir de 1, 5, 13, 25 e 41. Aqui mais dois exemplos de números figurados centrados, que é os números figurados pentagonais centrados. Então a partir de 1 centralizado, vai acrescentando pontos nos vértices e também aos lados, de forma que eles fiquem equidistantes, e formamos a sequência aqui 1, 6, 16 e 31. Também temos aqui os números figurados hexagonais centrados. Então a partir de 1 acrescenta-se pontos nos vértices e também aos lados, formando a sequência 1, 7, 19
3761. Determinados números figurados triangulares apresentam uma característica especial. Eles têm inscrito hexágonos centrados. Por exemplo, o triangular 10, nós temos aqui um hexágono centrado de 7 pontos. No triangular 28, nós temos aqui um hexágono centrado com 19 pontos. Bom, pegando então dois triangular 10 no exemplo aqui, invertendo sua posição, de forma que uma base fica para baixo e outra base para cima, e sobrepondo, nós formamos um hexágono estrelar de 13 pontos. E da mesma forma, pegando dois triangular 28, invertendo as suas posições e sobrepondo, podemos formar então um hexágono estrelar de 37 pontos. Assim como os triangular 10 e 28, há outros triangulares em que estão escritos hexágonos centrados. Bom, da mesma forma que eu posso construir hexágonos estrelares por meio de pontos, também posso construir hexágono estrelar por meio de triângulos equiláteros. No exemplo, eu tenho aqui o primeiro hexagonal estrelar construído aqui com triângulos equiláteros, e que apresentam propriedades numéricas e geométricas que se relacionam então com os hexagonais estrelares construídos por pontos. Vejamos, eu tenho aqui triângulos equiláteros, numerando, então eu tenho a quantidade aqui de 12 triângulos equiláteros. O 12º número hexagonal estrelar, ou o 12º número triangular, é o número 78, e 78 é a soma de todos os números de 1 a 12. Se eu pego aqui a quantidade de pontas da estrela, eu tenho 6, e a mesma quantidade de triângulos equiláteros que formam então o hexágono aqui centrado. Se eu somo os números nas pontas aqui das estrelas, eu tenho 39. Da mesma forma, se eu somo os números que formam o hexágono centrado, eu tenho 39. 39 é a metade do número triangular 78. Agora, se eu somo a quantidade de vértices, por exemplo, eu tenho aqui um vértice central e mais as pontas aqui do hexágono, ou os vértices aqui do hexágono, eu tenho 6 vértices, e também tenho 6 vértices formando as pontas aqui das estrelas. E se eu somo então 1 mais 6 e 6, eu tenho um total de 13 vértices, que é a quantidade igual de 13 pontos que formam um hexágono estrelar. Que outro exemplo de hexagonal estrelar construído aqui com triângulo equilátero, que mantém suas características numéricas e geométricas, com o hexágono estrelar de 37 pontos. Vejamos aqui. Então eu tenho aqui um hexágono estrelar construído com 48 triângulos equiláteros, o 48º número triangular é o número 1176. Se eu somo os números que formam as pontas das estrelas, eu tenho aqui 588 triângulos, aliás,
eu tenho 588, que é a soma dos números dentro das pontas das estrelas. E se eu somo, né, os números que formam, né, tanto o hexágono aqui central e mais aqui o seu complemento, né, eu tenho o total também de 588. Agora, né, em quantidades de triângulos equiláteros, né, que formam as pontas das estrelas, né, eu tenho então 24 triângulos equiláteros, da mesma forma que eu tenho 24 triângulos equiláteros, né, que formam, né, o hexágono aqui centrado, né, das estrelas, né, e em total de vértice, né, somando todos os vértices, né, onde eu tenho essas bolinhas aqui numeradas, eu tenho 37 vértices. Da mesma forma, eu tenho 37 vértices, aliás 37 pontos, né, que formam, né, o hexagonal estrelar através de pontos. Novo passatempo matemático, quadrado mágico triplo 3x3. Faça o download gratuito na seção livros do website Os Fantásticos Números Primos. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Convido você a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde há textos, estudos e curiosidades matemáticas. Muito obrigado e até a próxima.